dia, preciosos e preciosas de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse dia. Hoje é quinta-feira, 5 de março, 5 de março. E eu estou aqui fazendo o meu devocional diário, que é ler a Bíblia, né? Priorizar ler a Bíblia primeiramente, colocar como prioridade, né, nas primeiras horas do meu dia. Eu não consigo, hoje, né, eu não consegui ler mais cedo, né, porque primeiramente eu preciso ajudar a minha filha a se preparar para ir para a escola. Aí eu já levanto, já faço a minha oração, né? Que eu não levanto da cama sem consagrar minha vida ao Senhor Jesus, a entregar meus caminhos a Ele e pedir proteção, né, para mim, para os meus filhos, para minha família, para os meus entes queridos. Eu começo o meu dia entregando a minha vida ao meu Senhor Jesus, porque eu sei que se eu coloco Ele no início de tudo que eu vou fazer, eu sei que Ele vai me acompanhar durante todo o meu dia e tudo vai sair bem, pois está escrito aqui, ó, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E eu amo meu Deus, mais do que tudo nessa vida, pois só Ele sabe de onde Ele me tirou. As pessoas que me conhecem, né, meus familiares, eles sabem a vida que eu tinha antes e a vida que eu tenho hoje. E eu devo tudo a Jesus Cristo, Filho de Deus, né, que se sacrificou por mim para me resgatar do inferno, das trevas, né, da escuridão que eu andava nesse mundo. Só Ele foi capaz de fazer isso. Somente Ele. Só Ele e as pessoas próximas a mim, que conhecem realmente tudo que eu já passei, todos os desafios que eu já enfrentei nessa vida e venci, em nome de Jesus eu venci cada um deles. E hoje eu posso estar aqui dando testemunho para vocês. Eu não vou contar detalhadamente hoje, mas um dia eu vou dar o meu testemunho aqui nesse canal para vocês conhecerem um pouco mais sobre a grandeza do Senhor. Dar o meu testemunho para vocês em nome de Jesus. Amém. E por isso eu não deixo o meu Deus, eu não deixo o meu Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, em segundo plano. Eu busco priorizá-lo, começando o meu dia, conversando com Ele, agradecendo e consagrando a minha vida e tudo que há nela a Ele. E também perguntando: o que queres que eu faça hoje para Ele?
Porque se eu faço essa pergunta para Ele, aí eu vou saber que tudo que eu estou fazendo durante esse dia, né? É por permissão dele. É porque ele quer que eu faça aquilo. E assim, eu não vivo preocupada. Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu devo fazer aquilo? Aí eu faço conforme a direção do Senhor, conforme Ele vai me guiando. O Espírito Santo de Deus vai me guiando nesse dia. E assim o meu dia se torna mais leve, mais tranquilo, né? Porque a minha confiança está em Deus. E quando nós procuramos agradar a Ele, Ele se sente feliz com nossas vidas. Ele nos honra. E podemos sentir a presença dEle em cada coisa, em cada atitude que nós tomamos no dia. E o Espírito Santo de Deus vai nos dando discernimento, vai falando pra gente, olha, não faça aquilo, olha, aquilo ali não está certo, corrija aquilo. Se você erra, aí você ouve o Espírito Santo falando para você, conserta aquilo. Pessoal, um momentinho que eu vou abrir a porta e já volto com vocês. Então, eu precisei dar uma paradinha porque tocou a campainha e eu fui atender, mas estou de volta. Igual eu falava com vocês sobre consagrar, priorizar, entregar nosso dia para Deus, né? E quando você faz isso, quando você já começa o seu dia falando com o Criador, né, nosso Deus, você está priorizando Ele e Ele também irá priorizar você, porque está vendo o seu desejo de agradá-lo. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês do arrependimento, do quanto é importante arrependermos das nossas más escolhas, das nossas más decisões, né? Do mal que fazemos muitas vezes, né? E muitas vezes guiados por uma... Pessoal, de novo, eu vou ter que parar, porque tocou de novo a campainha. E eu vou lá ver quem é. Esperem só um pouquinho que eu já volto. Oi, estou de volta para dar continuidade na nossa reflexão. E estávamos falando sobre o arrependimento, né? A importância de arrependermos e pedirmos perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Não devemos nos culpar, porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós. Não existe ninguém perfeito. Quem é perfeito é somente Deus. E então, quando nós erramos, cometemos falhas, é importante arrependermos, confessarmos os nossos erros a Deus, para Ele
conhecer o nosso coração, o sentimento do nosso coração e pedir perdão. Ele sabe que nós não somos perfeitos e que a qualquer momento nós iremos errar, iremos fazer algo que desagrada a Ele. Mas Ele não se importa por ele saber que somos falhos, né? O que Ele importa é que venhamos arrepender, trazer diante dele o nosso arrependimento e pedir perdão a Ele. E Ele está sempre pronto a perdoar. Antigamente, na época de Abraão, né? As pessoas cometiam erros e Deus manifestava, né? Manifestava a sua ira. E enviava, né, fogo dos céus e destruía aquelas cidades, né, que estavam tomadas pelo pecado, né, pela podridão, pela corrupção, pela perversidade dos homens, né? Mas hoje em dia não é mais assim. E hoje eu vou estar refletindo para vocês um pouquinho sobre o que diz no Salmo 74 e está na assolação do santuário. Nosso corpo é um santuário, é a morada, é a casa do Espírito Santo. E nós devemos ter muito cuidado, né, com o nosso corpo. E não só com o nosso corpo, mas também com o lugar que nós habitamos, com a nossa casa, né? Que é o nosso lar, que é o nosso santuário, a nossa casa física, o nosso lar, que eu digo. Devemos também ter todo cuidado, né? Com o nosso lar também, pois é o santuário que habita, né? Também o Espírito Santo. E também devemos ter muito cuidado com o mundo que vivemos, né? Ao nosso arredor, né? Que é a nossa casa, né? O mundo é a nossa casa. Mas não é o que vemos hoje em dia. Não vemos as pessoas tendo cuidados nem com o corpo, nem com o lar, e muito menos tendo cuidado com o mundo. E vemos que cada dia que passa, a natureza, ela está se revoltando contra o homem, né? Com terremotos, com enchentes, né? Com muitas coisas ruins, né? Porque o homem, quando eu digo homem, eu digo em geral, homem e mulher, não tem cuidado daquilo que Deus confiou às mãos de cada um, né? E por isso estamos vendo a destruição de todas essas coisas. No lar estamos vendo a destruição das famílias, né, dos filhos,
por negligenciar cuidados. Os pais que tendem a cuidar, não está cuidando, está negligenciando os cuidados dos filhos. E também as mulheres também têm negligenciado o cuidado do lar, da casa, do marido, né? E falando do corpo, né? Sim, também o ser humano não tem cuidado bem do seu corpo. Muitos fazem tatuagens, muitos desenham nos seus corpos, né? Muitos fazem tatuagem, riscam todo o corpo, que é um sinal de dor na alma. A tatuagem é um sinal de dor na alma, de vazio na alma. E muitos se alimentam mal, né? Não cuidam bem da alimentação e o corpo acaba ficando adoecido. E entre muitas outras áreas que o ser humano tem fracassado, né? Deus confiou, né, a autoridade ao homem para cuidar, né, de todas as áreas deste mundo, mas o homem tem se corrompido, né, principalmente pela ganância, pela ambição, a preocupação por adquirir bens, né, trabalho para ter dinheiro, para preencher, né, o vazio que há na alma. Só que o dinheiro jamais conseguirá fazer isso, porque vai conseguir comprar algo, depois vai usufruir daquilo e depois o vazio vai vir de novo, pois somente Deus pode preencher o vazio que existe na alma. E eu vou falar um pouquinho do que está escrito em Salmo 74 para vocês a respeito de tudo isso que eu estou falando com vocês. Está escrito assim: a ruína. Este salmo, ele refere-se sobre as ruínas da Babilônia, né? E estarei lendo aqui para vocês. Este salmo refere-se sobre a destruição imposta pela Babilônia a Israel como resposta divina a seu pecado. Por mais que o povo fosse a descendência de Abraão, o fruto de uma promessa divina, isso não significava que Deus iria tolerar os erros. Conhecer as Escrituras sagradas é um privilégio atribuído de responsabilidade e temor. Aqueles que as desprezam perdem a sua proteção e se tornam presas fáceis do mal. Somente o arrependimento proporciona reconciliação, perdão e uma nova vida, uma nova oportunidade. Naquele tempo, a derrota era a prova de que o soberano Deus não se agradava do seu povo. O massacre dos israelitas e a destruição do santuário por parte da nação pagã
só aconteceu porque, embora eles fossem advertidos por muitos anos e por vários profetas, permaneceram rebeldes. E como eu estava falando, Deus está advertindo cada um de nós, né? Todos os dias da nossa vida, Deus está advertindo, está mandando sinais, né? Para mudarmos nosso caráter, para aproximarmos dele, ter comunhão com ele, né? E como diz aqui, conhecer as escrituras sagradas é um privilégio atribuído de responsabilidade e temor, né? E respeito a Deus, né? Aqueles que desprezam perdem a proteção e se tornam presas fáceis do mal. O mundo está desse jeito porque as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não conhecem a Escritura, as pessoas não conhecem os ensinamentos importantes que há nela, né? E são guiados, né, pelo seu próprio entendimento. E Deus não está se agradando desse mundo, né? Mas Ele ainda está nos dando a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão, né, e de mudarmos o nosso caminho, porque muitas pessoas falam, Jesus está voltando. Sim, está cada dia mais próximo o fim dessa terra, porque o homem não tem cuidado dela como deve, né? E por isso está tendo muitas catástrofes. Vemos que o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? E o homem não tem cuidado do planeta, não tem cuidado da vida, não tem cuidado da família, não tem cuidado, não tem tido a responsabilidade que Deus deu para ele. E cada dia que passa, podemos ver que Deus está voltando, né? Mas, igual eu estava falando, muitas pessoas falam, Deus está voltando. Só que não sabemos se ele vai voltar primeiro ou se nós iremos ao encontro dele primeiro, né? Então, nós devemos ter o seguinte pensamento: se eu estou ignorando o meu Deus aqui na terra, como é que, quando a minha vida aqui acabar, eu irei viver com Ele na eternidade? Não tem como, né? Se você desprezar uma pessoa aqui na terra, por exemplo, se você despreza uma pessoa, quando você precisar dela lá na frente, essa pessoa não vai estar à sua disposição para te ajudar, né? Normalmente vemos assim. A pessoa desprezada, ela se afasta. Ela se afasta de quem o desprezou, né? E devemos ter o seguinte pensamento, que Deus está aqui conosco todo o tempo. Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Cada passo que nós damos, Deus conhece, Ele está vendo. E devemos parar de desprezar Ele, né? De ignorar Ele e fazer a nossa própria vontade. Devemos pensar, será que isso que eu estou fazendo está agradando a Deus? Porque Ele está aqui vendo. O Espírito Santo, Ele é onipotente, onisciente, Ele está em todo canto. Então não pensa que você vai fazer algo que Ele não está vendo, porque você está enganado. Não deixe de fazer o que é certo na sua vida. Faça pensando assim,
eu vou fazer isso corretamente, porque eu sei que meu Deus está vendo. Ou se você vai fazer algo errado, você pensa assim, não, eu não vou fazer isso de errado, porque o meu Deus está aqui, Ele está vendo, e eu não estou agradando a Ele. E se eu não cuidar da minha vida aqui na terra com Ele, quando Ele voltar, ou se a minha vida acabar antes dele voltar aqui na terra, né? Para onde eu irei? Eu irei de encontro a Ele? Né? Será que Ele vai me receber depois de tanto desprezo? Depois de não me preocupar em agradar a Ele, em nada, em fazer somente a minha própria vontade, fingindo que Ele não estava ali, que Ele não estava vendo, né? Então, no vídeo de hoje é para pedir para vocês para refletirem um pouquinho, né? A vida que vocês estão levando. Quem vocês estão agradando? A si próprio, a Deus, ou fazendo a alegria do diabo, né? Porque quando deixamos de fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, estamos agradando o diabo. Fazendo a vontade dele, a alegria dele. Entristecendo o nosso Deus, que não merece ser entristecido, porque Ele nos amou tanto que deu o seu Filho Jesus para vir aqui e nos salvar, Ele nos perdoou pelos nossos pecados e além de tudo mais, Ele deu o seu Filho para sacrificar, para nos salvar, para deixar o exemplo, né? E os exemplos estão aqui, todos aqui na escritura dele, né? Que devemos seguir, em vez de ficarmos seguindo pessoas, né? Nas redes sociais, né? Priorizem em ler a Bíblia e ter comunhão com Deus, priorizar, né? Um tempinho com Ele, de preferência nas primeiras horas do dia. Mas se não dá nas primeiras horas do dia, não tem problema. O dia é muito longo e o tempinho que você... o tempo com Deus é você que vai fazer. Não fique deixando para depois. Você tá ali no seu trabalho, deu uma pausinha, fala com Ele em silêncio, né? Tá ali fazendo seus afazeres de casa, tudo mais, no trânsito, qualquer coisa que você esteja fazendo, para o seu tempinho, para um tempinho e dá atenção para Deus, porque Ele está ali do seu lado. Deus está do seu lado o tempo todo. Amém? Esse vídeo vai ficando por aqui hoje e reflitam também sobre o perdão. Deus não condena, Deus não te julga por Ele te conhecer, saber que você é falho. Ele não te condena, Ele não te julga. Mas para isso não acontecer, você precisa refletir sobre as suas atitudes, suas falhas e levar até a Ele e pedir perdão, arrepender primeiro e pedir perdão. E você receberá o perdão dele. Amém? Beijos, graças a Deus.